Vamos começar nossos estudos no artigo 9º do Código Penal Militar, os chamados crimes militares em tempo de paz. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. O inciso 1 do artigo 9º do Código Penal Militar diz que são crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este Código. Aqui já temos mais uma vez a confirmação de que crime militar é aquilo que a lei diz que é. Se não está previsto no Código Penal Militar, não é crime militar. E quando definidos de modo diverso na lei penal comum, esse ponto é controverso também na doutrina, pois alguns crimes do Código Penal Militar sofreram pequenas modificações para diferenciá-los do Código Penal Comum, e nem por isso se transformaram em crimes propriamente militares. É o caso, por exemplo, do crime de apologia de fato criminoso ou do seu autor, que está previsto no artigo 156 do Código Penal Militar. Esse fato só será crime militar se for praticado em lugar sujeito à administração militar. Vejam o que diz o tipo penal: apologia de fato criminoso ou do seu autor. Artigo 156. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime ou do autor do mesmo em lugar sujeito à administração militar. O crime de apologia de crime ou criminoso também está previsto na lei penal comum, mas de forma diversa da lei penal militar, como prescreve o artigo 287 do Código Penal Comum. Apologia de crime ou criminoso. Artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Na previsão do Código Penal Comum, o crime independe do local em que o fato foi praticado. A expressão ou nela não previstos está tratando dos crimes propriamente militares, ou seja, aqueles que estão previstos somente no Código Penal Militar. E quando a lei penal militar fala em qualquer que seja o agente, é para deixar evidente que tanto o civil quanto o militar podem praticar crimes militares. Porém, a Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar civis, e eventual crime militar praticado por civil no plano estadual será crime comum, se tiver previsão no Código Penal Comum. Caso não exista previsão, a conduta será atípica para o civil. Além disso, existem alguns crimes que somente os militares praticam, que são os crimes propriamente militares. Esse é o significado da expressão salvo disposição especial, ou seja, os crimes propriamente militares, apenas os militares podem praticar. A doutrina, embora existam divergências, tem entendido que civil não pratica crime propriamente militar, nem em coautoria. O entendimento mais raso do inciso 1 do artigo 9º do Código Penal Militar é que esse dispositivo, de forma geral, está tratando dos crimes propriamente militares. Para o cometimento desses crimes, o militar não precisa estar de serviço em lugar sujeito à administração militar, agindo em razão da função, em período de formatura, etc. Basta cometer qualquer crime propriamente militar, independente da condição em que o militar da ativa esteja, e será processado e julgado na Justiça Militar. Quando entrarmos na parte especial do Código Penal Militar, aquela parte que fala dos crimes em espécie, teremos a oportunidade de indicar quais são os crimes propriamente militares, um por um, para que vocês os conheçam e consigam responder corretamente as questões de prova. O inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar trata dos crimes impropriamente militares. A doutrina os conceitua como aqueles crimes tipificados na parte especial do Código Penal Militar e que possuem igual definição na lei penal comum. É bem verdade que o conceito doutrinário é quase que uma repetição dos termos da lei.
Como falamos anteriormente, os crimes militares em tempo de paz são, em grande parte, crimes impropriamente militares, como, por exemplo, o furto, o roubo, a lesão corporal, o homicídio, a falsidade ideológica, a corrupção ativa, etc. O inciso 2 do artigo 9º diz, literalmente, que são crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum. Se o crime está previsto no Código Penal Comum e de idêntica forma no Código Penal Militar, como saber quando estamos diante de um crime comum ou militar? Qual fórmula devemos usar para descobrir se eventual lesão corporal praticada pelo militar será julgada na Justiça Militar ou na Justiça Comum, por exemplo? Para identificação do crime impropriamente militar, não basta analisar se o fato está previsto no Código Penal Militar e se o autor é militar. Vejam bem, em primeiro lugar, devemos identificar se o crime está previsto no Código Penal Comum e no Código Penal Militar com igual definição. Feito isso, já saberemos se o crime é ou não impropriamente militar. Em segundo lugar, e esse ponto é fundamental, devemos verificar se o fato se ajusta a uma das hipóteses previstas nas alíneas dos incisos 2 e 3 do artigo 9º do Código Penal Militar. É assim que deve ser feito. É importante já deixar claro que em todas as alíneas do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar, o sujeito ativo, aquele que pode praticar a conduta descrita no tipo penal, é sempre o militar da ativa. O sujeito passivo, aquele que sofre a conduta descrita no tipo penal, vai variar de acordo com a situação. No caso do inciso 3, o sujeito ativo é o militar da reserva, reformado ou civil. Lembrando que o civil só pratica crime militar no plano federal. Vamos mostrar isso detalhadamente. Nesse ponto da nossa discussão, cabe observar que no conceito de militar da ativa está inserido também o militar da reserva remunerada ou reformado quando designado ou convocado para o serviço ativo. O artigo 12 do Código Penal Militar é bastante esclarecedor nesse quesito, ao estabelecer que o militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar. Na Polícia Militar de Minas Gerais, existem muitos militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo. Esses militares podem ser autores ou vítimas de crimes militares, nas mesmas condições em que os militares da ativa. Vamos agora analisar cada uma das alíneas dos incisos 2 e 3 do artigo 9º do Código Penal Militar. A alínea A do inciso 2 estabelece que os crimes previstos de idêntica forma no Código Penal Comum e no Código Penal Militar serão crimes militares quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. O critério adotado pelo Código Penal Militar nessa linha é o em razão da pessoa, isto é, o requisito essencial é que o crime militar tenha sido praticado de militar da ativa contra militar da ativa. Os sujeitos ativos e passivos podem ser só policiais militares, só bombeiros militares ou mesmo integrantes das duas instituições. Podem ser também militares das polícias ou dos corpos de bombeiros de outros estados, como vimos na análise do artigo 42 da Constituição Federal. Outro ponto que precisa ser esclarecido é que a figura do assemelhado não existe mais. Esse termo identificava o servidor efetivo ou não dos Ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, que estava sujeito aos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, conforme está previsto no artigo 21 do Código Penal Militar.
Ocorre que atualmente não há nenhum servidor civil das Forças Armadas ou das instituições militares estaduais submetidos aos regulamentos disciplinares militares. Para os servidores civis, existem regulamentos próprios. Nós vamos nos deparar com um termo assemelhado em várias questões de prova, mas apenas porque muitas delas são meras cópias do texto da lei. O militar em situação de atividade previsto na linha A do inciso 2 é sinônimo de militar da ativa e pode estar de férias, de licença, de folga, à paisana, em licença para tratar de interesse particular, por exemplo. Não importa em que situação ele está, basta ser um militar da ativa. O sujeito ativo não precisa saber que está praticando um crime contra outro militar da ativa. Os militares não precisam se conhecer e ainda assim o crime será militar, pois a lei penal militar não faz nenhuma exigência nesse sentido. Basta que os sujeitos ativos e passivos sejam militares da ativa e estaremos diante de um crime militar, desde que exista, é claro, previsão do crime no Código Penal Militar. Imagine que você, militar da ativa, está dirigindo seu veículo quando é fechado pelo condutor de outro carro. Vocês começam a discutir e param os carros no meio da rua, desembarcando e um falando mais alto que o outro, até que você, impaciente, desfere um soco no rosto do condutor do outro veículo, causando lesão corporal. A polícia militar é acionada e verifica que você é um cabo e que o condutor agredido é um subtenente da PM. O que fazer em uma situação como essa? A primeira medida é descobrir que crime foi praticado. A princípio, lesão corporal. O crime de lesão corporal está previsto no Código Penal Comum? A resposta é sim, lá no artigo 129. O crime de lesão corporal está previsto no Código Penal Militar? A resposta também é sim, no artigo 209. Agora, para ter certeza se estamos diante de um crime comum ou militar, já que a lesão corporal está prevista de idêntica forma nos dois códigos, precisamos verificar se o fato se enquadra em uma das alíneas do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar. Nesse caso, o fato se encaixa perfeitamente na linha A, pois foi praticado por um militar da ativa contra outro militar também da ativa. O crime é de lesão corporal, do artigo 209 do Código Penal Militar, e o agressor será julgado na Justiça Militar Estadual. Alguém poderia perguntar, mas se o ofendido é superior hierárquico do agressor, não estaríamos diante do crime de violência contra superior, previsto no artigo 157 do Código Penal Militar? Bem, o artigo 157 tem uma definição muito específica ao dizer que é crime militar praticar violência contra superior. No nosso exemplo, o cabo não sabia que estava agredindo seu superior hierárquico, um subtenente. O crime de violência contra superior é doloso e o agressor tem que saber que está agredindo um superior. Essa é sua vontade, seu dolo. Se a condição de superior não é conhecida pelo agente, não tem como ele praticar o crime do artigo 157. O Código Penal Militar esclarece essa questão no artigo 47, ao dizer que deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de superior ou de inferior, quando não conhecida do agente. O crime continua sendo militar, mas não pode ser, nesse caso, o de violência contra superior, porque o agressor não sabia que agredia um superior hierárquico. O cabo responderá simplesmente por lesão corporal, pois ele é um militar da ativa que lesionou outro militar da ativa. Essa é a solução dada pelo Código Penal Militar. Existe outra discussão que vale a pena destacar na interpretação da alínea A do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar. É a questão dos militares casados. Se por acaso o marido, militar da ativa, praticar um crime previsto no Código Penal Militar, lesão corporal, por exemplo, contra sua esposa, também militar da ativa,
O crime será comum ou militar? Deve prevalecer a Lei Maria da Penha ou o Código Penal Militar? O fato praticado pelo marido militar da ativa será crime militar e ele responderá, a princípio, perante a Justiça Militar. Isso porque a linha A do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar não traz nenhum tipo de exceção, bastando que os sujeitos ativo e passivo sejam militares da ativa. Além disso, a Lei Maria da Penha não cria nenhum tipo de crime. Ela estabelece mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Justiça Militar de Minas Gerais já teve a oportunidade de avaliar de forma não definitiva, é bom que se diga, a questão da Lei Maria da Penha. Em um pedido de habeas corpus do ano de 2013, o advogado requereu o trancamento do inquérito policial militar, pois para ele o crime era comum. Tratava-se da situação de um casal de militares da ativa em que o marido, no interior da residência deles, teria agredido sua esposa e causado lesões corporais. O advogado não concordava com a competência da Justiça Militar Estadual e muito menos com o inquérito policial militar. Para ele, deveria ser aplicado o Código Penal Comum. O relator do processo, na Justiça Militar, afirmou que quanto à pretensão do impetrante de que se adotem os ditames da Lei Federal 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, de maneira a trancar o IPM, a fim de que os fatos sejam apurados pela delegacia especializada, trata-se de medida que demanda profundos estudos doutrinários e interpretações legais e jurisprudenciais, tendo em vista que os fatos se deram entre dois militares em atividade. Embora estes sejam marido e mulher, em princípio, os fatos se enquadram no artigo 9º, inciso 2, letra A do Código Penal Militar. Como se vê, a letra A do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar não diferencia a circunstância de um militar ser casado com outro, tampouco se os fatos criminosos se deram ou não em lugar sujeito à administração militar. Por isso, desde que ambos se encontrem em situação de atividade e cometam crime um contra o outro, esse crime, em tese, pode ser considerado militar, por força dos dispositivos legais citados, justificando-se a apuração em inquérito policial militar. Esse posicionamento do tribunal serve para mostrar exatamente que na linha A do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar, basta que os sujeitos ativo e o sujeito passivo sejam militares da ativa. Um nem precisa saber que o outro é militar da ativa, e ainda assim estaremos diante de um crime militar. A partir de agora, estamos prontos para analisar o alcance da linha B do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar. Ali está estabelecido que os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, serão crimes militares quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Aqui podemos observar que o Código Penal Militar escolheu o critério em razão do lugar para identificar o crime militar. Quero destacar que o sujeito ativo continua sendo o militar da ativa, mas para que ocorra crime militar nessa hipótese, o fato tem que ter sido praticado em lugar sujeito à administração militar. Além disso, o sujeito passivo, aquele que sofre a conduta criminosa, será qualquer pessoa, isto é, o militar da reserva, o reformado ou o civil, exceto o próprio militar da ativa, porque se o sujeito passivo for também militar da ativa, a questão já se resolveu na linha A, sem a necessidade de sequer analisarmos a linha B. Bem, precisamos observar também o que vem a ser lugar sujeito à administração militar. Para a doutrina, é aquele lugar que integra o patrimônio das instituições militares ou que está sob a administração delas.
é o local em que as instituições militares desenvolvem suas atividades. Os exemplos mais comuns são os quartéis, navios, aeronaves militares, estabelecimentos de ensino, a sede de uma companhia, de um pelotão ou destacamento, entre outros. É bom saber que o Centro Social de Cabos e Soldados e a ASPRA, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, por exemplo, não são lugares sujeitos à administração militar. Esses locais têm natureza civil. Como vimos nessa hipótese, basta que o militar da ativa esteja em lugar sujeito à administração militar, pouco importando se ele está de serviço, de folga, licenciado pelo médico, no gozo de licença para tratar de interesse particular, etc. O que importa é que ele pratique um crime previsto no Código Penal Militar, ainda que tenha a mesma definição no Código Penal Comum contra qualquer pessoa, exceto o militar da ativa, como foi falado anteriormente, porque contra o militar da ativa não interessa em que local o fato foi praticado, e o crime será, via de regra, crime militar. A linha C do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar estabelece que os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, serão crimes militares quando praticados por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. A condição determinante para que o crime seja militar é que o sujeito ativo esteja de serviço, ou atuando em razão da função, ou em comissão de natureza militar, ou em formatura. Vou repetir aqui o que foi dito para a linha B. Observem que o sujeito ativo continua sendo o militar da ativa. Mas para que ocorra crime militar nessa hipótese, o fato tem que ser praticado quando ele estiver de serviço, ou agindo em razão da função, ou em comissão de natureza militar, ou em formatura. Além disso, o sujeito passivo, aquele que sofre a conduta criminosa, poderá ser qualquer pessoa, isto é, o militar da reserva, o reformado ou o civil, exceto o próprio militar da ativa, porque se o sujeito passivo for também militar da ativa, a questão já se resolveu na linha A, sem necessidade de sequer analisarmos a linha C. Vejam bem, todas as hipóteses trazidas pela linha C podem ser resumidas em uma só: serviço. Se o militar está atuando em razão da função, ele está, em última análise, de serviço. Se ele está em comissão de natureza militar, isso não deixa de ser serviço, pois nesse caso ele está representando a sua instituição. E se ele está em formatura militar, não há dúvida, e isso todos nós sabemos, ele está de serviço. É importante observar que quando o militar estiver de serviço, entendendo o serviço como todas as hipóteses citadas nessa linha, o crime será militar, ainda que tenha sido praticado fora do lugar sujeito à administração militar. A expressão atuando em razão da função tem por objetivo permitir a caracterização do crime militar, ainda que o militar esteja de folga, férias, licença, etc., desde que ele haja em razão do seu ofício. São aquelas situações em que o policial militar, por exemplo, presencia um crime e decide prender o infrator. Ele se identifica como policial para afastar qualquer dúvida e toma as medidas legais cabíveis no caso apresentado. Esse ponto já foi alvo de questão em concurso. Observem. O sargento PM patrola, de folga, com uniforme de educação física, após identificar-se, envolve-se numa briga de rua com o objetivo de separar os contendores. Em consequência, acaba por causar lesões corporais graves em um dos envolvidos que era civil e também pratica tentativa de homicídio contra o outro agressor, que era um cabo PM da ativa, que se encontrava em gozo de férias anuais. Diante disso,
o sargento patrola será responsabilizado por qual crime? O sargento estava de folga e passou a agir em razão da função. Vejam que ele até se identificou como policial militar. Ele também não sabia a condição jurídica dos envolvidos na briga e não tinha ideia se entre eles havia algum policial militar. O sargento patrola causou lesões corporais graves em um civil. O crime de lesão corporal está previsto no Código Penal Militar no artigo 209 e no Código Penal Comum no artigo 129 com a mesma definição. Logo, trata-se de um crime impropriamente militar. Para que essa conduta se transforme em crime militar, ela terá que se encaixar em alguma das alíneas do inciso 2 do artigo 9º. O sargento patrola estava de folga e em lugar não sujeito à administração militar e praticou o crime contra um civil, mas agiu em razão da função. Assim, o crime praticado contra o civil será crime militar. O homicídio, seja na modalidade tentada ou consumada, é crime doloso contra a vida e, em tese, seria processado e julgado no tribunal do júri. Ocorre que o sargento patrola, mesmo desconhecendo a condição jurídica do outro cidadão, praticou tentativa de homicídio contra o militar da ativa. Nesse caso, o crime será militar, conforme a expressa previsão da alínea A do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar. O crime foi praticado por militar da ativa contra militar da ativa e será, portanto, crime militar. Na Justiça Militar não existe tribunal do júri. A resposta correta é aquela que diz que ele será julgado por ambos os delitos na Justiça Militar Estadual. A linha D do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar trata de situações similares à linha anterior. Vejam que os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, serão crimes militares quando praticados por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Nessa linha, o crime poderá ser praticado em qualquer lugar, desde que seja em período de manobras ou exercício. Senhores, o período de manobras ou exercícios militares não deixa de ser, no final das contas, serviço, pois o militar não pode simplesmente deixar aquelas atividades e ir para casa. Ele está sujeito às determinações superiores. A doutrina esclarece que período de manobras compreende qualquer movimentação da unidade militar, destinada ao treinamento, a ocupar determinadas posições, etc. É o que ocorre nos acampamentos militares, em que a tropa deixa os quartéis, por exemplo. Se durante esse período algum militar praticar crime previsto no Código Penal Militar, estaremos diante de um crime militar porque ocorreu durante o período de manobras. Exercícios militares, por sua vez, são as atividades destinadas ao preparo físico do militar, ao treinamento militar da tropa. Para as questões de concurso, o candidato deverá buscar identificar na prova se o militar praticou a conduta durante o período de manobras ou exercício. Aqui vou repetir, mais uma vez, o que foi dito para as alíneas anteriores. Observem que o sujeito ativo continua sendo o militar da ativa, mas para que ocorra crime militar nessa hipótese, o fato tem que ser praticado quando ele estiver em período de manobras ou exercício. Além disso, o sujeito passivo, aquele que sofre a conduta criminosa, poderá ser qualquer pessoa, isto é, o militar da reserva, o reformado ou o civil, exceto o próprio militar da ativa. Porque se o sujeito passivo for também militar da ativa, a questão já se resolveu na linha A, sem a necessidade de sequer analisarmos a linha D. A linha E do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar estabelece que os crimes previstos no Código Penal Militar
embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, serão crimes militares quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Observem que o sujeito ativo continua sendo o militar da ativa, mas para que ocorra crime militar nessa hipótese, o fato tem que ser praticado contra o patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. O sujeito passivo, nesse caso, é a administração militar. O militar da ativa, autor do crime, pode estar de férias, de licença médica, de folga ou em qualquer outra situação. Além disso, o fato pode ser praticado em qualquer lugar. Isso quer dizer que não precisa ser em lugar sujeito à administração militar. O patrimônio lesado pode pertencer à administração militar ou simplesmente estar sob a administração dela. São os casos dos vários imóveis alugados ou cedidos, onde funcionam pelotões ou destacamentos da PM. Esses locais estão sob a administração militar. O conceito de ordem administrativa militar não é pacífico na doutrina. Em geral, costuma-se dizer que são as infrações que atingem a organização, a existência e a finalidade das instituições militares, bem como seu prestígio moral. Alguns doutrinadores dizem que são os crimes militares previstos nos artigos 298 a 339 do Código Penal Militar, os chamados crimes contra a administração militar. Nós teremos a oportunidade de analisar alguns deles, como o desacato superior no artigo 298, o peculato no artigo 303, a prevaricação no artigo 319 e assim por diante. A alínea F do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar foi revogada pela Lei 9.299 de 1996. Embora revogada, essa linha tem uma importância muito grande em questões de prova. Ela dizia que se o militar da ativa, mesmo não estando em serviço, usasse armamento de propriedade militar para a prática de crime, o fato seria crime militar. Isso já não acontece mais. Desde 1996, com a entrada em vigor da Lei 9.299, que o armamento da carga, aquele pertencente às instituições militares, por si só, não transforma o crime militar. É preciso analisar todas as alíneas do inciso 2 para ver se a conduta se encaixa em alguma delas, pois caso contrário, não estaremos diante de crime militar.